E hoje é o dia para a gente pensar e com bastante carinho sobre uma doença que afeta cerca de 8 milhões de brasileiros e, infelizmente, muita gente não leva a sério. É o transtorno bipolar. O 30 de março se tornou o Dia Mundial do Transtorno Bipolar em homenagem à data de aniversário do pintor Vincent Van Gogh, que foi diagnosticado como portador desse transtorno. Então já pedi e repito, se você tem dúvidas ou perguntas, já manda para o 98405-2073, que agora eu bato papo com a psicóloga Pamela Benvenu. Boa tarde, Pamela, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde a todos, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Imagina, muito bom a gente estar contigo aqui hoje para conversar sobre essa doença, né? Que muita gente acaba não levando a sério, né? Muita gente acaba de maneira pejorativa. Ih, aquela ali é bipolar, outra bipolar. Então eu quero ver contigo por que a data de hoje é tão importante. Então, a data é importante justamente para essa conscientização, né? Para conscientizar a população, principalmente para eliminar esse preconceito, né? Que não só com transtorno bipolar, mas com vários outros transtornos mentais a gente acaba vendo e presenciando, né? Então, assim, é para educar, sensibilizar a população para essa doença, para ajudar no diagnóstico e também para informar, é muito para informação. Esse dia é muito importante para informação. Como a gente comentou, muita gente acaba tratando de forma pejorativa, mas a grande maioria das pessoas tem noção do que é o transtorno bipolar? Eu acredito que não, porque justamente por essa questão do pejorativo, né? Ai, mudou de humor de uma hora para outra, né? E o transtorno bipolar, ele é muito mais do que isso. Ele é realmente uma oscilação de humor, né? A gente chama de oscilação entre fases maníacas, que são a fase de euforia, e fases depressivas, né? Mas, assim, ele não é tipo de uma hora para outra. Tem dias, pode ocorrer vários dias, várias oscilações. Então, assim, pode ter humor expansivo, a questão da necessidade de sono, né, diminui, então a pessoa fica muito mais elétrica, pode começar a iniciar vários projetos, aquela coisa de, nunca fiz nada e de repente começa tudo no mesmo momento, né, inquietação, agitação motora, então tem bastante aspectos aí pra gente ficar de olho, né? Eu acho que desses transtornos deve ser o mais difícil de diagnosticar, né? Porque, como tu disse, tem a fase da mania, que a pessoa está eufórica, está super feliz, quer fazer tudo, e tem a baixa, que é a depressão. Mas como é que a gente percebe que podemos estar entrando no transtorno da bipolaridade? Tem como a gente perceber? Então, tem alguns aspectos, assim, o transtorno bipolar, ele tem maior incidência, né, não é exclusiva, na fase aí final da adolescência, início da idade adulta, né, então, e ele é caracterizado assim, esses episódios, por exemplo, da mania, né, essa inquietação, agitação, humor excessivo, ele vem meio que por um longo período, sabe, não é um dia só, é 1, 2, 3 dias. Hoje, com a questão das redes sociais, a gente consegue perceber também, assim, comportamentos nas redes. Então, às vezes, comprar uma briga desnecessária, né? Discutir por alguma coisa que não tem tanta importância. Nos apps de relacionamento também, a busca por parceiros diferentes a todo momento. O excesso de gastos. São coisas que podem levar a perceber uma entrada aí nesse episódio maníaco, né? Tá. Não são exclusivos, mas ajudam a gente a perceber sim. Aqui, ó, já vamos aproveitar. A Thaís mandou uma pergunta. Boa tarde, meu esposo foi diagnosticado com transtorno bipolar e ele não consegue aceitar e entender a importância de continuar o tratamento. Por várias vezes ele quer interromper, diz que está curado. Para mim é uma situação difícil de lidar e gostaria de dicas para trabalhar essa aceitação com ele. Então, o tratamento do transtorno bipolar, ele é para sempre, né? Ele não tem pode ter uma diminuição aí de medicamentos, de doses, mas ele vai durar a vida toda. E realmente essa aceitação, ela é a parte mais difícil, né? Tanto do paciente quanto da família. Então, assim, dicas talvez ela mesma, né, buscar terapia,
para ter essa conscientização, para entender como que ela pode ajudar melhor e também respeitar, né? Porque muito do bipolar é respeitar alguns momentos, porque tem alguns momentos que ele vai sim vivenciar por conta da doença. Entendi. Uma outra questão aqui, tu falou que essas oscilações de humor, elas se dão por períodos específicos, fechados ou não? Eu posso ficar Não. 3 dias na mania, ficar 1 mês na depressão? Como é que se dá isso? Pode ser assim? Pode ficar 4, 5 dias na mania ou mais, pode ficar 1, 2, 3, 10 dias na depressão. Ele não tem um tempo exato, assim. A única questão que a gente leva em consideração é que entre a mania e a depressão, ele tem um estado de humor mais natural, mais normal. Entendi. E como é que a gente de fora, a gente consegue perceber essa euforia excessiva ou essa depressão excessiva, ou só com diagnóstico para saber que é bipolaridade? Não, assim, não é, depende o caso, tá? Alguns casos são mais perceptíveis, outros não, né? Mas assim, se você convive com a pessoa, é possível assim, porque, por exemplo, no estado de mania, né? Vamos falar em compra excessiva. Daqui a pouco é uma pessoa que naturalmente não gosta de comprar muito ou compra um pouquinho, mas nada demais, e de repente entra num estado de compra excessiva, de consumo, sei lá, de bebida alcoólica, um estado de euforia diferente, uma fala mais grandiosa, uma fala mais prolixa, assim. Ele dá, assim, se convive com a pessoa, dá para perceber sim. Tá. E tu que acaba lidando, né? A pessoa que tem bipolaridade, ela aceita, ela enxerga que ela tem, ou na maioria das vezes ela fica negando e dizendo que não, e não é nada disso, e eu tô bem? Então, não tem como te precisar, assim, por exemplo, 50-50. Mas, às vezes, a maior dificuldade é a aceitação de quem está ao redor. Porque justamente por aquilo que a gente falou do estigma, né? Como é que eu tenho um filho ou um pai ou alguém com um transtorno mental, né? Com uma doença mental. Entendi. Então, essa é a maior dificuldade, mais talvez do que o paciente. Ô, Pamela, uma curiosidade, como é que é o cérebro de uma pessoa que tem bipolaridade? Porque a gente imagina que essas oscilações todas chega a dar uma pane ali? Então, os estudos, né, eles indicam que a pessoa portadora de transtorno bipolar, ela tem uma deficiência de alguns neurotransmissores, né? Então, a serotonina e a noradrenalina. Tá. Então, sim, tem aí um porenzinho no cérebro, Imagino. sim. Olha, eu já tenho perguntas aqui, ó. Boa tarde, Tata. Sou a Kátia. Fui diagnosticada há anos atrás com bipolaridade. Agora, a psiquiatra acha que evoluiu para síndrome de borderline. Seria possível e como ficar de boa? Então, não existe estudo sobre evolução, tá? São 2 transtornos diferentes. Tá. Só para a gente transtorno... explicar quem está em casa, o que é essa borderline? Borderline é chamado também de transtorno limítrofe, da personalidade limítrofe. Basicamente, muito básico mesmo, é uma pessoa que está sempre no limite. No limite do excesso, no limite da euforia, nos limites. Sempre vivendo no limite. É como se ela tivesse uma mania da bipolaridade sempre alta. A pessoa está sempre alta. É, mais ou menos isso, assim, bem cru, sem definição certa, é mais ou menos isso, para o pessoal entender, é mais ou menos isso, sim. Tá. Eu, quando estava lendo para poder te entrevistar, e tu já comentou também, dizendo que vi que a grande maioria, 60% dos casos de transtorno bipolar são diagnosticados em jovens com menos de 20 anos de idade. E tem alguma coisa científica para explicar isso? Até tem alguns estudos que falam de questões assim, mas a gente acredita, né, ao longo do tempo, estudando, assim, que é justamente por conta da... Porque, assim, não tem uma causa do transtorno, entende? Ele pode ser desencadeado por emoções, pode ser desencadeado pelos neurotransmissores que a gente comentou há pouco,
Mas, assim, ali nos 15, entre os 15 e os 18, início da idade adulta, é quando o jovem tem uma modificação no comportamento, né? Ele acaba começando a trabalhar, começando a estudar, mais responsabilidade, mais estresse. Por isso que pode ser Entendi. por ali, sim. Não tem uma definição certa. São estudos ainda bem escassos nesse sentido. E eu imagino que também, além da pessoa que tem a bipolaridade, deve ser muito difícil para as pessoas que convivem diretamente, né? Sim. Existe algum tipo de terapia ou tratamento para as pessoas que convivem com alguém com bipolaridade? Então, a gente indica, assim, né, a própria psicoterapia mesmo, e até tem alguns grupos de apoio dessa questão de familiares com pessoas com transtorno mental, né? Não só com Uhum. a bipolaridade, mas que troca informações, troca experiências. E a fala com o psicólogo, sim, sempre, né? Justamente por isso, assim, pelo apoio, por entender, né? Pelo acolhimento. Uhum. Tem uma outra aqui que eu quero ver contigo. Quais são os riscos que uma pessoa bipolar oferece a si mesma quando ela está nos momentos de surto? Então, e a questão do suicídio, né? A ideação suicida, ela é Uhum. bem elevada em pessoas com transtorno bipolar, né? E não só a questão do risco a si mesmo, tá? Mas o risco também de agressão ao outro. De Pode agredir existir, outras sim. pessoas. No caso, se Sim, tentar. É isso que eu quero te perguntar. Esse surto da pessoa é um surto rápido, imediato, demora? O que a gente faz? depende. É. Depende mesmo. Mas assim, normalmente, né? É difícil falar normal, porque é uma palavra Não muito dá para falar complexa, normal num né? caso desse, né? Não, e normal também é uma palavra tão, né? Aham. Mas assim, quando tem essa questão da irritabilidade, depende muito. Se ela vai para uma agressão, tanto contra si ou contra o outro, aí tem casos que tem que chamar a polícia, a guarda Uhum. municipal. Isso depende muito da intensidade mesmo, se está em tratamento, se não está, se é Uhum. primeira crise, se não é. Entendi. E no caso, só para a gente finalizar, então, o tratamento, depois diagnosticado, o tratamento é feito com terapia, remédios, como é que funciona? É um pouquinho de tudo, tá? Tá. O primeiro tem que ser medicamentoso, o transtorno bipolar ele precisa de Uhum. medicamento, tá? Para estabilizar o humor, para evitar crise, né? E depois, sim, terapia de grupo. E aí outras questões, né? Adoção de exercício físico, novos hobbies, tudo em conjunto. É um Entendi. tratamento multidisciplinar que a gente chama. Ótimo. Pamela, muito obrigada pela tua participação. Acho que esse assunto foi interessante aí para desmistificar, né? Muitas coisas sobre o assunto. Obrigada, espero te ver mais vezes aqui no Ver Mais, tá? Até breve. Obrigada a vocês pelo convite e pela oportunidade. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Até, tchau, É tchau. isso, gente. Olha, não é brincadeira, não vamos generalizar, né? A pessoa é bipolar ou não. E se você tem dúvidas, vá ao médico, faça uma consulta.